bem, gente. Então, o tema que eu vou apresentar aqui é título Panorama do Estudo da Superaventura. Faz parte da minha pesquisa de doutorado. Eu estudo a narratividade nas histórias em quadrinhos a partir de 4 personagens, 4 super-heróis da DC Comics. E uma parte dessa minha pesquisa teve a incumbência, está tendo a incumbência de fazer um breve retrospecto crítico de como se desenvolveu o estudo em torno da superaventura até então. Nesse ensaio aqui, então, ele tem um objetivo bem simples de delinear o panorama do estudo da superaventura e verificar, então, a relação entre as críticas à superaventura e a dinâmica editorial, ou mesmo as histórias em si, como essa relação entre as críticas e a dinâmica editorial foi transformando tanto a opinião pública quanto as próprias histórias dos super-heróis ao longo de seu tempo. E para isso, então, eu uso um mapa histórico evolutivo. Eu me baseio aqui nas obras do Roberto Guedes, aqueles 2 volumes em que ele faz toda uma pesquisa bibliográfica assim, bem exaustiva até, dizendo qual autor entrou, qual saiu, quem ficou no editorial, durante tal e tal tempo. Do livro Quando Surgem os Super-Heróis e a Era de Bronze dos Super-Heróis. E nesse diálogo, então, de cunho mais analítico, eu trago, então, a crítica. Eu divido esse panorama em 3 grandes pontos de tensão. Primeiro, a crítica do Frederick Bergham. Segundo, daí que eu apresento, é a pesquisa da Amy Nieberg, mas no sentido da criação do Comics Code, e depois a análise que o Valdomiro Vergueiro, Nildo Viana e outros fazem atualmente acerca dos quadrinhos. Então, apresentando os 3 pontos de tensão, eu diria o seguinte. Então, primeiro ponto, eu vou ler uns trechos aqui e vou intercalando com falas. Diante da evolução histórica da superaventura delineada por Guedes, é possível identificar a crítica do psiquiatra Frederick Bergham como o primeiro ponto de tensão entre a crítica à superaventura e a superaventura propriamente dita, e o seu background, suas histórias e sua produção editorial. Bergham publicou em 1954 o livro A Sedução do Inocente, que reunia as críticas que ele já vinha fazendo desde a década de 40, as histórias em quadrinhos em geral. E essas críticas alcançaram uma repercussão enorme nos Estados Unidos, bem como em outros países do mundo, e reescreveram a forma de se compreender os quadrinhos em geral e a superaventura em específico. Só trazendo isso, a gente já sabe bastante, alguns pontos que o Bergham abordou no livro dele de 54. Ele disse que os super-heróis, embora ele se concentre especificamente no gênero do horror, no livro dele, mas a superaventura também recebe uma atenção significativa. Então, o que ele fala especificamente dos super-heróis? Estimulam a delinquência juvenil, prejudicam o desenvolvimento ético de jovens, sobretudo pelo fato dos super-heróis utilizarem a força e por não estarem sujeitos às regras sociais, muito embora seus princípios morais e éticos estejam baseados na coletividade da qual eles participam. Mas eles não estão sujeitos às regras sociais porque eles usam máscara, não tem como identificar esse detalhe. Em outras palavras, os super-heróis atuam à margem dos meios convencionais ao assumir o papel de vigilantes, e dessa forma eles põem em xeque o direito democrático. Isso é o que Bergham falou. Além disso, o psiquiatra também questiona a representação do masculino e do feminino nas narrativas. O feminino não seria bem feminino, seria antes um masculino, e o masculino seria não masculino bem dentro daqueles pontos.
O segundo ponto de tensão, então, claro, a gente sabe das consequências que a repercussão que esse livro teve, e como eles modificaram a opinião pública, né? Isso porque o Bertalan, ele era um psiquiatra renomado e participava de julgamentos de criminosos, e esses julgamentos em que ele dava o aval dele enquanto psiquiatra eram transmitidos pela televisão, né? Na época, em 54, isso tudo, então, o cara tem credibilidade. Se o cara está falando mal é porque tem verdade no que ele está falando. E isso mudou a opinião pública, né? A gente sabe que o Congresso dos Estados Unidos iniciou uma investigação, a venda dos quadrinhos já não era a mesma naquele período pós-guerra, né? Sofreu perda significativa. As editoras cancelaram publicações, algumas foram à falência, e tem aquelas que tentaram resistir, sobreviver e criaram um código de ética e autocensura para regulamentar o conteúdo das publicações e recuperar o prestígio. E esse seria o segundo ponto de tensão assim, entre a crítica e o mercado editorial de quadrinhos. E o Comics Authority, o Valdomiro Vergueiro, ele diz o seguinte acerca disso, né? E o Guedes, aliás, antes, ele também fala que a criação desse código de ética, embora até tenha contribuído para a recuperação do mercado de quadrinhos, ele diz, um contraponto disso foi que as histórias elas perderam muito em qualidade, né? Ficaram com um enredo fraco e pobre, e acentuaram o desprestígio acadêmico e científico que o Bertalan lá tinha cobiçado no início. Então, esse enredo, essas narrativas, elas acentuaram esse desprestígio acadêmico. E nas palavras do Valdomiro Vergueiro, ele fala o seguinte: apesar de sua imensa popularidade junto ao público leitor, composto principalmente por jovens e adolescentes, e das altíssimas tiragens das revistas, a leitura de histórias em quadrinhos passou a ser estigmatizada pelas camadas ditas pensantes da sociedade. Tinha-se como certo que sua leitura afastava as crianças de objetivos mais nobres, como o conhecimento do mundo dos livros e o estudo de estudos sérios, né? Que causava prejuízo ao rendimento escolar e poderia, inclusive, gerar consequências ainda mais aterradoras, como o embotamento do raciocínio lógico, a dificuldade para a apreensão de ideias abstratas, o mergulho em um ambiente imaginativo prejudicial ao relacionamento social e afetivo de seus leitores, né? Um pouco desse espírito a gente pegou ontem na fala do Moyer, né, quando ele trouxe um pouco do contexto. E o terceiro ponto, então, de tensão entre a crítica à superaventura e as histórias da superaventura em si acontece quando pesquisadores, então, já envolvidos com as reflexões desenvolvidas pelos estudos culturais, começam a abordar as histórias em quadrinhos com seriedade. E isso decorre do fato de muitos desses pesquisadores também terem sido leitores de quadrinhos, né, antes. Especialmente ali, então, aqui eu enfoco nos quadrinhos de super-heróis. E isso a gente logo sempre percebe nos prefácios dos livros que a gente lê, né? Eu era leitor de quadrinho, entrei em crise, joguei fora, recuperei, né? Então sempre tem essa paixão relacionada à pesquisa em torno dos quadrinhos. Então, só para finalizar, esses pesquisadores buscam então uma abordagem a partir de sua área específica de atuação e visam responder às questões acerca do impacto social das narrativas, quer seja a partir do público leitor, quer seja a partir do fandom, ou do conteúdo, ou mesmo da produção, né? E aí eu só destaco aqui a leitura que o Nildo Viana fez, que ele surge como um referencial interessante, porque além de propor um termo específico para as histórias dos super-heróis, né, nos Estados Unidos chamado de gênero dos super-heróis, aqui ele sugere que seja chamado de superaventura. Ele propõe uma análise a partir da tensão entre a axiologia, ou seja, os valores ideológicos de uma elite burguesa, e o inconsciente coletivo, esse inconsciente reprimido, às vezes, nos artistas que compõem
criam as histórias e fazem parte da dinâmica mercadológica editorial. Então, só para finalizar, ok. A relação da superaventura com a crítica acadêmica é marcada por rupturas e aproximações. Se em seus primeiros anos de existência a superaventura sofreu com as críticas de estudiosos e especialistas, representadas especificamente na argumentação de Bergman, neste texto, em seu momento atual, ela experimenta uma aproximação de estudos interessados em seu conteúdo. E essa aproximação se dá tanto por meio de uma abordagem mais positiva e séria dos estudos contemporâneos, né, representados então pelo Moya, né, turma que estava aí ontem, Cirne, aqui eu cito Viana, né, quanto pela inclusão das histórias em quadrinhos como possibilidade educacional, defendida também pelos parâmetros curriculares nacionais e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A diversidade de estudos sobre a superaventura, bem como sua presença cada vez mais massiva nas produções cinematográficas e televisivas, indica tanto as possibilidades quanto os desafios de se abordar o tema. Afinal de contas, tudo pode ser encontrado nas histórias em quadrinhos, em proporções distintas, sujeita à história que se quer contar. Economia, religião, cultura, política. A superaventura é uma narrativa. Mais ainda, a superaventura é uma narrativa contemporânea, integrada aos estilos e aos parâmetros que constituem o jeito de ser numa sociedade pós-revolução industrial. E nessa direção, o grande desafio é compreender a superaventura considerando as implicações complexas que tornam a superaventura aquilo que ela é. Uma narrativa contemporânea, sujeita tanto às leis do mercado, mas também capaz de dizer ao ser humano algo mais profundo sobre si mesmo. Isso aí.